Eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus, a examinar as Sagradas Escrituras, para conheceres o plano e o desejo que Deus tem para a tua e para a minha. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. É porque não há túmulos no Egito, Moisés, que nos trouxeste para morrer no deserto. Por que devemos morrer? Santíssimo Jeová que estás nos céus, unja-me, Senhor Deus, como servo teu, e prepara o meu coração e o coração dos irmãos que estão lá do outro lado assistindo este vídeo. E permita que, bom Pai, esse vídeo seja eficaz para transformar as suas vidas, não pela minha sabedoria ou eloquência, mas pela graça do teu Espírito e pela tua vontade. Deus do céu, purifica os meus lábios como purificou os de Isaías. Eu que lhe imploro em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Olá, tudo bem? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja eficaz na tua vida. Que você sinta esta paz no teu interior. Hoje estamos aqui para meditar na palavra de Deus. E eu sei que esta palavra é a fonte viva que o Senhor nos concedeu para conhecermos-lhe a vontade e o desejo e os planos que Ele tem para conosco. Muitas teorias dizem que nós surgimos por acaso. Muitas teorias dizem que apenas por causa de uma explosão repentina, sem saber de onde vem, nós surgimos. Mas a Bíblia, logo no Gênesis, diz que no princípio Deus criou. No princípio, alguém criou tudo. Então, aquele que te criou, aquele que me criou, aquele que criou o universo, tem um plano específico para as nossas vidas. E eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus, a examinar as Sagradas Escrituras, para conheceres o plano e o desejo que Deus tem para a tua e para a minha vida. O tema para a nossa mensagem é: tudo é meio a nada. Tudo é meio a nada é o tema que vamos girar em torno dela dentro das Sagradas Escrituras. Antes de abrirmos a palavra, eu quero lhe contar uma história que talvez te é muito familiar. Um homem estava na sua casa, Deus lhe chamou para sair da casa dos seus pais e disse: vá para onde eu irei te mostrar. Ele foi. Abraão gerou Isaac, Esaú e Jacó. E Jacó gerou os 12 filhos. E Jacó teve a sorte de ir para o Egito por causa da fome. No Egito, passaram-se muitos anos, cerca de 430 anos. Surgiu um homem no meio desses anos, chamado Moisés. E Moisés foi um homem carismático, um homem dotado de justiça, um homem dotado de amor, que não suportava a injustiça, que amava o seu povo. Um dia, ele viu um israelita sendo oprimido e castigado por um egípcio. Então, ele matou o egípcio. Então, ele, temendo que o faraó tivesse tido conhecimento disso, e o faraó de fato teve conhecimento, procurou matar-lhe. Moisés fugiu para o deserto. Midian. Ele a conheceu, a filha de um certo sacerdote, e casou com ela, teve filhos. Mas num dia, pastoreando o gado, aparece-lhe o Senhor em meio de uma sarça ardente. Aparece-lhe numa sarça ardente que ardia, mas porém não se queimava. Então ele, chegando-se a essa sarça, ouve uma voz: ei, espera aí. Tira as sandálias, porque o lugar no qual estás é santo. Neste momento, começa uma longa conversa entre Deus e Moisés. Então Deus começa a lhe dizer: eis que tenho escutado o clamor dos filhos de Israel na terra do Egito. Eis que eles estão sofrendo e eu escutei tudo. Eu quero que você vá libertá-los. Aí onde chega a missão de Moisés. Eu quero que você vá tirar o meu povo da terra do Egito, da terra da escravidão, da terra da idolatria, da terra de toda sorte de abominação aos olhos de Deus. Eu quero que você vá tirar a minha nação de lá. Então Moisés, preocupado: mas como, Senhor? Quem sou eu para chegar na terra do Egito e
enfrentar Faraó e dizer, alguém me mandou para tirar este povo. Eu chegar a este povo e dizer, alguém mandou para tirar-vos daqui. Eles me perguntarão, quem mandou você? É curioso procurar saber. Mas por que é que Moisés ficou preocupado que eles perguntariam quem te mandou, se eles tinham um Deus de Israel? Muitos anos haviam se passado, cerca de 430 anos. E eu queria, para você poder perceber isso, nós aqui em Moçambique ficamos independentes cerca de 50, 40 anos. Mas hoje já não vivemos do mesmo jeito que viviam os nossos pais em 1975. Muita coisa mudou. Agora imagine, para uma nação que ficou na terra do paganismo, na terra da idolatria, na terra do pecado, 430 anos. Quantas coisas mudaram? Estavam numa terra onde todos os deuses tinham nomes, eram assuntos palpáveis. Eu irei ler aqui alguns nomes dos deuses do Egito. Tínhamos o deus Osíris, Ran-Atum, são nomes estranhos, mas são os deuses do Egito. Ísis, que é a irmã de Osíris, era uma deusa. Tínhamos também lá Ra-Atum, que é responsável pela criação do mundo, segundo eles. Tínhamos o Sete, deus do caos, deus responsável pelas guerras, pela escuridão, por tudo que é mau. Tínhamos também o Horus, deus protetor dos faraós. Então os faraós da terra do Egito eram protegidos por Horus. Tínhamos também o Atar, não sei se é assim como se lê, Hata, deus protetor das mulheres, protetor dos amantes. Oh, que Deus é esse? Me é muito estranho. Mas tínhamos lá o deus protetor dos amantes e das mulheres. Tínhamos o Bastet, responsável pela fertilidade. Percebi que cada deus tinha uma certa responsabilidade. Cada deus tinha uma certa designação. O deus que era responsável pelo caos não era responsável pela criação do mundo. O Deus que era responsável pela fertilidade não era responsável para cuidar dos faraós. Não era responsável no cuidado das mulheres e dos amantes. Então, o povo de Israel tinha isso em mente. São deuses que têm certas limitações. Então, eles perguntariam, em meio a este Egito que tem vários deuses, qual dos deuses te mandou? Para sabermos se vale a pena segui-lo ou não. Moisés tinha isto em mente. Quem te mandou? Então Deus, sabendo, disse, Yahweh. Esse é Êxodo capítulo 3, versos 14 a 15. Verso 13. Então Moisés disse a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disseram, o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então a Bíblia diz, e Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. No grego original, no hebraico, original, vem Yahweh. Talvez não seja Yahweh, mas o que eu sei é que vem YHWH. Que os estudiosos chegam à conclusão de que isso significa Yahweh. Muitos dizem que a pronúncia original se perdeu, mas ele lhe falara este nome. Que em meio aos estudos chegam à conclusão que este nome, essas 4 letras querem dizer Deus Todo-Poderoso. Moisés tinha de levar esta mensagem aos filhos de Israel. O Deus dos vossos pais, Deus Todo-Poderoso, é que me enviou a vós. Não é um Deus responsável pela fertilidade. Não é um Deus limitado apenas só para cuidar dos faraós. Não é um Deus limitado apenas só para cuidar das mulheres e dos amantes. É o Deus Todo-Poderoso. Esta era a mensagem que Moisés carregava para libertar os filhos de Israel. E ao chegar a Faraó, é isso que deveria dizer. O Deus Todo-Poderoso. Esta é a mensagem que Moisés carregara. Então Moisés vai ao Egito e chega aos seus irmãos. Então ele começa a lhes contar. O Deus Todo-Poderoso me enviou a vós. E certamente fala também com o Faraó.
Mas em meio a isso tudo, quando ele fala com o Faraó, Faraó não facilitou a vida de Moisés. Então vieram pragas. Pragas atrás das pragas. E que no fim, Moisés disse, o Faraó disse, leva o teu povo e vá. Já cansamos de sofrimento. Eu aprendi uma coisa em minha todas as pragas. Deus estava mostrando aos egípcios e aos israelitas o valor do seu nome. Yahweh, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Estava mostrando a grandeza do seu nome. Ali o nome de Deus ganhava sentido. Os israelitas passaram a entender por que é que ele se chamou de grande, de Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus tem como plano. Enquanto os deuses do Egito, alguns só podiam cuidar das mulheres, ele cuidava. O Deus de Israel cuidava de homem, mulher, animal, do universo. Esse é Deus Todo-Poderoso. Então, o Deus levaram a nação de Israel para um certo lugar. Agora começa o processo de libertar o povo de Israel. Deus, nesse processo de libertar o povo de Israel, leva-lhes para o deserto. E ali onde começa o tema da nossa mensagem. Tudo é meio a nada. Quando Deus leva o povo para o deserto, comece a pensar comigo como é um deserto. Um deserto é descrito como um lugar que tem poucas árvores, se não nenhuma árvore. Um deserto é um lugar onde não há rios, não há mar. É apenas areia. É um lugar em branco, onde não tem nem uma árvore para esconder-se do sol. Não tem um rio para poder beber água. Não tem uma árvore para poder arrancar uma fruta e matar a fome. Deus levar o povo de Israel num lugar assim. O Deus Todo-Poderoso levar Israel para um deserto. Em meio a nada. Ele queria ser tudo. Então, alguns dias antes de atravessarem o Mar Vermelho, estavam no meio do deserto. Então, Deus mandara o povo para não ir além do mar. Porque tinha um plano de mostrar-lhes a grandeza do seu nome mais uma vez. Leia comigo o livro de Êxodo, capítulo 14, versos 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Araiot, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Zafon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Deus falava para Israel para não atravessar. Qual era o propósito? Ali estava o segredo. Queria lhes mostrar que ele era tudo para eles e meio a nada. Então, neste processo, eles ficaram ali. Você acredita que tu conheces a história? Excitou o faraó e os seus soldados para irem atrás deles. Então vinha o exército de faraó. Então o povo estava diante do mar. Comece a imaginar, diante do mar. Atrás vem o faraó. À frente só tens um mar. Ninguém nunca caminhou sobre as águas. Esquerda não há nada, direita não há nada. Todos os lados o faraó haveria de alcançá-los. Então o povo começa a murmurar. O povo começa a murmurar nos versos 10 a 14. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito para que nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto e nos tens tirado do Egito? Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Versos 14. O Senhor elegerá por vós e vos calareis. O Senhor elegerá por vós e vos calareis.
porque o cavalo de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar a água do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram pelo meio do mar. Vimos o livramento da nação de Israel. Eles olharam para o deserto. Vinha lá atrás os filhos de Faraó. E olharam para o mar cheio. Então Deus abre o mar e os filhos de Israel passam em terra seca. Passam até que cheguem a outra margem. E Faraó, com sua fúria, entra no meio do mar e as águas engolem todos. Quando não existia nada que pudessem fazer, eles foram. Quando não existia nenhum socorro para o povo, ele foi tudo que eles precisavam. Deus foi tudo e não é nada para o povo de Israel. Porque eles reclamavam, não é esse nada no deserto e o mar, que faremos? E Deus de Israel foi tudo. Mais uma ilustração. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 15, versos 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram ao mar, mas não puderam beber as águas do Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Como eu disse, em meio ao deserto só haviam águas amargas. Em meio ao deserto não havia nada. Então eles começaram a murmurar, a cochechar entre os seus sovacos, entre os ouvidos uns dos outros. Vamos beber o quê? Esse Deus, será que não bebíamos? Ainda que fosse água atrás do chicote, mas bebíamos água. Agora nos levou para o deserto, nem água para beber temos. Então Deus opera. Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram doce. E ali deu estatuto e uma ordenança, e os provou. Deus tornará água amarga em água doce. No deserto, em meio a nada, não existia outra fonte que lhe poderá lhes dar água doce. Deus foi tudo em meio a nada. Deus tem sido tudo em meio a nada. Indo mais além, encontramos a terceira ação que Deus mostra a Israel, que ele queria ser tudo em meio a nada. O povo de Israel agora, durante 15 dias caminhara, então agora começa a murmurar. Israel, nos lembramos do Egito, ficávamos essas horas em frente às panelas e comíamos carne. E comíamos pão. Porque estavam há 15 dias sem comer. Vejamos o que eles disseram. Êxodo 16, versos 1 a 3, que diz: partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Mais uma vez o povo reclama. Mais uma vez o povo vai murmurando por causa do pão. Este povo que não entende a grandeza do seu Deus, que em meio ao mar ele abriu o mar, que em meio a águas amargas ele tornou as águas doces. Agora murmuram: lembramos-nos das panelas, lembramos-nos das carnes. Então Deus, nos versos 12 a 15 e 17, ele responde: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Versos 13. Aconteceu que à tarde subiram
codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E lançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa muito redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Verso 17. Os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais e outros menos. E comeram. Mais uma vez, Deus foi tudo em meio a nada. É isso que eu quero que nós percebamos. Que Deus é tudo em meio a nada. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Deus guiar Israel no deserto com uma luz durante a noite. Deus guiar Israel com uma nuvem que tapara o sol para que eles tivessem sombra no meio do deserto. Porque eu quero que você pense comigo, meu irmão, no deserto não há uma árvore para esconder-se da sombra do sol. E Deus guiaram Israel em meio àquela nuvem, protegendo-lhes do sol. De noite, Deus providenciara uma luz para guiar-lhes de noite. Eu gostava de ler esse texto porque me impacta muito. Êxodo 13, 21 a 22. O Senhor ia diante deles. De dia, uma coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do seu povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus foi tudo para o povo de Israel em meio a nada. No meio do deserto, olharam para frente, só havia terra seca, sem nenhuma fonte de água, sem nenhuma árvore para esconder-lhes do sol. Olharam para a esquerda, estava tudo em branco. Olharam para a direita, também estava tudo em branco. E olharam para trás, só o mar que lhes separava dos egípcios que queriam os escravizar. Então eles tiveram muitas reclamações. Mas Deus, como viste, meu amigo, foi tudo para Israel em meio a nada. E esse mesmo Deus quer ser tudo em meio a nada para ti neste mundo. Eu não sei em que deserto da vida tu estás passando, mas o deserto da vida tem um propósito da parte de Deus para ti e para mim. Para o povo de Israel, era para que eles conhecessem quem é que lhes tirou da terra do Egito, o Deus Todo-Poderoso. Deus te chama, meu irmão. E às vezes vais passar pelo deserto da vida, onde vais olhar para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás, sem ninguém para te ajudar, sem ninguém para te auxiliar, e achares que todos te abandonaram. Deus, nesse momento, onde nada e ninguém estará ao teu lado, Ele será tudo para ti. Quando sentires fome, Ele será o pão da vida. Quando sentires sede, Ele será a água da vida que Jesus Cristo prometeu à mulher samaritana, que quem bebe jamais tem sede. Quando te sentires desanimado, Ele será a tua força. Quando amigos te abandonarem, Ele dirá: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando amigos te abandonarem, o medo te assolar, vai dizer assim como disse a Moisés: não temas, eu irei contigo no Egito. Esse é o Deus que eu sirvo. Talvez a família dividiu-se e você já não tem esperança. Já não existe nada, nem ninguém a quem você possa recorrer. O Deus pode ser tudo em meio a nada. Talvez o filho que foi jamais volte. E o coração dói. E você acha que a esperança acabou. Ele pode ser tudo em meio a nada. A única coisa que você precisa fazer é confiar nesse Senhor. Os filhos de Israel pouco confiaram nesse Senhor. E Deus, razão pela qual Deus permitiu que esta lição estivesse na Bíblia, para que eu e você pudéssemos aprender com esta lição e aprendermos a confiar no Deus de Israel, para que Ele nas nossas vidas seja tudo em meio a nada. Hoje estamos num mundo
Olha, há várias coisas que atormentam as pessoas. Vícios separam famílias, amigos e irmãos. Prostituição separa os casais. Doenças tais como Covid-19, ébola, HIV, SIDA, toda sorte de doença fazem com que percamos os nossos entes queridos. Eu não sei quem você perdeu. Eu não sei em que situação você está passando no deserto da sua vida. Eu não sei se estás a passar por uma situação de querer água e não há água. Eu não sei se estás a passar por uma situação de querer pão e não há pão. Eu não sei se estás a passar por uma situação de querer amigo e não achares. Eu não sei se estás a passar por uma situação de querer um abraço do seu irmão, dos seus pais e não achares. Mas eu te garanto que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Yahweh, Ele pode ser tudo e nem nada na sua vida. Então somente confie nesse Senhor. Jesus Cristo, sabendo disso, confortou-nos com esta palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu terei tudo para vós e não nada. Quando todos vos abandonarem, quando todos te deixarem para trás, não temas. Eu serei comigo. Uma palavra me tocou nas palavras de Moisés. Quando o povo ia murmurando, veio o mar diante deles. Ele manda o povo, marche, vocês verão a mão do Senhor vos livrar. As dificuldades são muitas, são grandes. Não pare, vá para frente. Verás a mão do Senhor te livrar. Assim falou Deus a Moisés. O mar se abriu. As dificuldades são várias, mas por favor, meu amigo, o caminho é para frente. O caminho é para o céu. Não pare, siga. Verás a mão do Senhor te livrar. Eu, como você, passamos por dificuldades, mas confiemos na mão do Senhor. Marchemos para o céu. Na sexta-feira, um amigo meu me ligou. Me deu uma mensagem, a mensagem mais bela para me ressuscitar. Disse: amigo, perca tudo na vida. Perca amigos, perca irmãos, perca famílias, perca emprego, perca tudo. Mas, por favor, não perca o céu. Contextualizando esta conversa na nossa mensagem, perca o pão, perca a família, perca tudo. Mas, por favor, não volte para trás. Marche para frente. O caminho é para o céu. Perca tudo, meu amigo. Mas, por favor, não perca o céu. Eu quero ver-te no céu. Eu quero que a gente esteja lá nos céus, olhando para o nosso Senhor e Redentor. Que Deus te guarde, que Deus me guarde, que nos conceda forças para nunca voltar para trás. E atenção, meu amigo, não lutemos com as nossas forças. Moisés disse ao povo de Israel: calem e olhem, Deus lutará por vós. Não lute com as tuas próprias forças, pois tu não podes ganhar. O Senhor lutará as tuas batalhas e tu verás os teus inimigos cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe